Olá, galerinha! Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, do canal aqui da História da Residência Pedagógica. E eu queria dizer a vocês que eu me chamo Ana Rita, sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, conhecida aí como UVA, e também bolsista do programa Residência Pedagógica. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas questões referentes ao vestibular da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e com uma temática voltada aí para Ceará colonial. Queria dizer para vocês que neste canal também tem um vídeo sobre Ceará colonial, para que vocês consigam entender melhor o que foi esse período. Então, bora lá? Bem, a prova ela é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, trarei para vocês questões de conhecimentos gerais e questões de conhecimentos específicos, para que vocês compreendam melhor como as questões em cada etapa, Então, a gente vai começar aqui pelas questões de conhecimentos específicos. Esta é uma questão da prova de 2019.1, então vamos ler junto para que vocês consigam compreender melhor. A partir do século XVIII, desenvolveu-se a chamada sociedade mineradora, devido à intensa atividade mineradora concentrada, principalmente no atual estado de Minas Gerais. Foram características desse período: a diluição das classes sociais devido ao surgimento da classe média urbana e fortalecimento da agricultura de subsistência. B. Fortalecimento da agricultura extensiva que, somada à atividade mineradora, alavancou a economia local e criação de bancos ligados à coroa portuguesa. C. Declínio da religiosidade católica cristã devido à expansão de práticas culturais e religiosas consideradas pagãs e expansão de novas crenças religiosas, especialmente o protestantismo. E item D. Surgimento da classe média urbana e das casas de fundição. Bem, nesse período, essa questão aí, primeiramente, que vem dizer para vocês sobre economia e sociedade de um Brasil colonial, vocês precisam entender primeiro que, com essa sociedade aí mineradora que essa questão traz, vai haver alguns impactos, Claro, algumas mudanças. E uma dessas mudanças, significativas para aquele período, vai ser o fluxo migratório, Se em determinada região há muito ouro, minas, enfim. Então, é claro que muitas pessoas vão migrar para aquele local, Então, esse fluxo migratório espontâneo, ele vai fazer surgir um modelo aí de sociedade diferente daquele período. Ao invés de haver apenas povoados, vilas, vai surgir uma região aí com um caráter mais urbano, E outra questão também é que vai fazer surgir uma classe, como, por exemplo, uma classe média, E urbana, porque vai ser naquele momento que vai haver um período mais urbano, como eu tinha explicado, e essa classe ela vai ser composta aí por homens livres, desocupados, comerciantes, enfim. E outra questão, já que a gente está falando de uma sociedade mineradora, de um período minerador, É claro que precisa surgir aí casas de fundições, Para fundir esses minérios. Então, o item correto desta questão é o item D, surgimento da classe média urbana e das classes de fundição. Vamos para a próxima. Esta já é uma questão de conhecimentos gerais, Da prova de 2019.1, e vamos ler juntos. Somente a partir de 1534, Portugal, em aliança com a Igreja Católica, decidiu de fato colonizar o Brasil. Alegando não ter orçamento, o processo de colonização se deu pelo estabelecimento, primeiro, das capitanias hereditárias, seguida do governo geral. Dois documentos oficializavam a ocupação e a exploração das terras. Foram eles: a Bula Papal e Encíclica Romana, B. Carta de Doação e Floral, C. Inventário e Encíclica Romana, D. Código de Direitos Canônicos e Floral. Bem, como a questão já diz, foi um momento aí em que Portugal ele decide colonizar o Brasil. E ele não vai possuir muitos recursos, para colonizar uma região assim tão grande. Então ele vai precisar de terceiros, que terceiros cuidem. E para isso vai haver uma separação das regiões, conhecida aí como capitanias hereditárias, e esses terceiros, que cuidam dessas capitanias hereditárias são os capitães donatários. Mas para que eles cuidem, eles tinham algumas responsabilidades, e essas responsabilidades estavam dentro de documentos, E os documentos seriam a carta de doação e floral. Na carta de doação, vocês têm que lembrar que o rei ele vai fazer a concessão da terra aos capitães, E na floral, esse documento vai haver direitos, foros, tributos, que cabiam ao rei. Então, o item correto desta questão é o item B, Carta de doação e floral. Vamos para a última questão, que é uma questãozinha de 2020.1, e vamos ler.
A escravidão foi uma das principais características da sociedade colonial, se estendendo ao Império. Entre os principais elementos que atribuíam para a abolição da escravidão no Brasil está a luta desses povos subjugados. Uma das principais heranças dessas resistências são: o item A, as aldeias indígenas na Amazônia; B, o assentamento de trabalhadores rurais sem terra; C, as colônias de africanos no Brasil; D, as comunidades quilombolas. Bem, o Brasil colonial, né, ele foi marcado pela escravidão. Isso a gente não deve esquecer. E até hoje a gente vai sofrer com essas marcas, né? E dentre as formas de resistências da escravidão, porque, claro, esses escravizados, né, eles simplesmente não aceitavam, né? Eles tinham alguma maneira de resistir, resistência, né? E uma delas era a fuga. E normalmente eles fugiam para o que a gente conhece como quilombo, né? E daí surgiu as comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas, elas são consideradas hoje centro de resistência dos valores culturais dos afrodescendentes, porque era ali que eles se juntavam, né, se uniam para fugir da escravidão e manter os seus costumes. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Ah, só para não esquecer, o item correto é o item D, que é as comunidades quilombolas.